E nós ouviremos o testemunho de que o Senhor fez o milagre e tributaremos ao Senhor ações de graças por este milagre. Eu oro declarando e assim será no nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar, com palavras de amor e fé. Estamos juntos aqui, vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Oi, gente, aqui é a dupla Canção e Louvor. Nós estamos aqui para convidar você para sintonizar na Mais FM 102.9. Vai ser bênção para tua vida. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Vem aí o Corafesp 2025. A paz do Senhor, você que está me ouvindo, meu nome é Marina Ferreira e eu tenho um convite maravilhoso para te fazer. A partir do dia 18 a 21 de abril, semana que vem, teremos o nosso lindo e grandioso congresso da Corafesp. Na sexta-feira vai ser períodos manhã, tarde e noite. E de sábado a segunda vai ser tarde e noite. Você é mais que bem-vindo para estar conosco. Você que quer acompanhar nossas redes sociais, só seguir a gente no @Corafesp-oficial e também siga na Rádio Mais para mais informações. Te espero no congresso. Deus vai transformar a tua vida e Deus vai renovar não só você, mas toda a sua casa. Deus abençoe e espero você no nosso Corafesp. Vem estar com a gente. O Congresso de Oração e Ação Feminino no estado de São Paulo, de 18 a 21 de abril na Adebras. Separe esses dias e venha viver um tempo de avivamento, cura e comunhão. São Paulo será tomada pela glória de Deus. Para saber mais, inscreva-se no canal Corafesp_oficial. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1 da tarde, você ouve Organizando Minha Vida Financeira, aqui na Mais. O espaço Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira.
São Paulo, bom dia Brasil, estamos chegando para mais um debate aqui na Mais FM, na 102.9, é a rádio que é mais você e só pensa em você. Eu, pastor Calixto, vou com você aqui até o meio-dia, né, nesse debate. Olha, todos vocês sabem disso, esse debate é um programa dirigido e apresentado, né, é um programa totalmente feito pelo querido Bispo Samuel Ferreira, o meu, o seu líder, né? E que infelizmente pelas muitas obrigações ele não tem conseguido fazer o programa esses dias. E aí eu vou pedir a você que você tenha um pouquinho de paciência, mas logo o nosso líder vai estar aqui com você para mais debate. Enquanto não, eu vou tocando com você aqui o debate da Mais FM. Legal? Gente, o tema hoje promete, mas antes mesmo de falar do tema, eu queria falar com você que você deve seguir a Rádio Mais aí no canal de YouTube, do YouTube, @MaisFM 102.9. Dá um likezinho pra gente, clica lá no sininho, que aí você vai ficar seguindo a Rádio Mais, vai ficar informado de toda a programação da Rádio Mais. Também lá no Instagram, você vai lá, @MaisFM 102.9, vai ficar legal e você vai ter informado pela gente de toda a programação da rádio. Olha, é importante, você vai entrar em contato conosco hoje, nós queremos ouvir a sua opinião, você vai poder mandar a sua pergunta, a sua sugestão pelo 11 9 50 50 50 90. Vou repetir para você, 11 9 50 50 50 90, do Brasil inteiro. Você vai poder entrar em contato com a gente aqui em qualquer lugar do mundo, tá bom? Um grande abraço ao querido pastor Otacílio Júnior, tá lá nos Estados Unidos, o lugarzinho frio que o Otacílio tá. Deus abençoe, Lu, Deus abençoe pastor Otacílio e também todo o povo da Adebrais, da Flórida aí. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. Vamos lá apresentar a vocês. Já tem aí a nossa enquete de hoje. Vamos à nossa enquete de hoje. Vamos ver qual é o nosso assunto. Rapaz, já tá assim. Ainda existe dom de cura? Opa, o dom de cura ainda existe hoje? Deus ainda cura? Não é a pergunta. A pergunta é se existe o dom de cura. Alguém é portador ainda deste dom? Deus ainda usa uma pessoa específica para poder curar alguém? Olha, 5% está dizendo que não, 95% está dizendo que sim. Vamos ver como é que se mantém essa enquete ou esse debate de hoje, tá bom? Então, olha, Deus pode, Deus faz, ninguém duvida, mas a pergunta é, ainda existe o dom de cura hoje? Vamos lá apresentar os queridos pastores que estão aqui nessa manhã para o debate. Está aqui o pastor Paulo Henrique. Pastor Paulo Henrique é professor de teologia, é mestre em teologia, é mestre em cultura judaica, especialista em exegese semântica, especialista em hebraico grego e coordenador do curso de teologia na SBL, no Polo Norte. Querido pastor Paulo Henrique, a paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor, pastor Calixto, paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui na mesa, missionário Cipriano, o pastor tá ali, o pastor Ronei, que Deus abençoe, prazer estar aqui com o senhor, pastor Calixto, pastor Gabriel, parceiro, irmãozão aqui de trabalho. Deus abençoe você que está nessa sintonia nessa manhã. Junto nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, e eu tenho certeza que nesse tema você vai sair mais convicto que a cura existe, o dom existe e segue até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também saudar aqui o querido pastor Gabriel Porto. É pastor, doutor em teologia sistemática, coordenador do Seminário Batista Livre, autor de livros da coleção teológica Fácil, Entenda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o homem... Rapaz, o óculos está ruim hoje. O Homem Pecado e a Salvação, um manual prático de escatologia. Tem bastante material do pastor aí para você que quiser. Querido pastor Gabriel Porto, a paz do Senhor. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui. Estou estreando hoje aqui nesse programa, da Rádio Mais.
e é uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos. Seja bem-vindo, querido pastor. Olha, estamos também recebendo aqui o querido pastor Rony, é isso, pastor? Rony Castanha é pastor, historiador e teólogo formado pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. A paz do Senhor, muito bom dia. A paz do Senhor, meus queridos, é um prazer estrear também neste programa, falar que é um privilégio muito grande estar com os irmãos e debater de um tema tão importante para a fé cristã. E assim como disse o meu amigo pastor Paulo, chegar no final do debate com a certeza de que sim, Deus cura, mas o dom não é mais atribuído a uma pessoa. Olha só, vamos lá, querido missionário Cipriano, está aqui conosco nessa manhã também, é bacharel em teologia, é pós-graduado em revitalização e multiplicação das igrejas pelo Centro Presbiteriano, é pós-graduado em antropologia intercultural pela Evangélica e pós-graduado em estudos avançados em missões pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, querido pastor, querido missionário Cipriano, que também é missionário na África, no Paraguai e no Brasil. A paz do Senhor, missionário. Paz, pastor Calixto, para nós é uma grata alegria estarmos mais uma vez de volta a casa para contribuirmos com este tema que afeta a nossa vida cristã de forma direta. E mais uma vez nós queremos, no final, provar que a voz da multidão não é a voz de Deus, né? Quando a gente vê a nossa enquete, 5% seguindo um caminho restritamente bíblico e 95% seguindo o caminho da multidão. Olha só, a fala já veio cutucando. Quer dizer que 95% estão todo mundo totalmente errado. Vamos lá! E olha, vou dar 2 minutos às considerações iniciais de cada um dos participantes. Pedir a vocês que observem o tempo na telinha, 2 minutos, e aí nós vamos começar aqui pelo querido pastor Rony Castanha. Pastor Rony Castanha, suas considerações iniciais. O tema é um tema controverso, é um tema que pega muito a igreja cristã protestante brasileira, aliás, a evangélica brasileira, porque várias ondas de pentecostalismo ela foi montada e feita em cima dessa premissa da cura por determinadas pessoas, né? Então, todo o movimento pentecostal que acontece a partir da década de 60, ele está baseado na cura e na personificação da cura em um dom. Então eu acredito que esta tendência histórica que nós tivemos em nosso país, deste crescimento do pentecostalismo de segunda onda, a partir ali da década de 60, fez com que as pessoas e boa parte da cristandade brasileira entendesse que há pessoas portadoras do dom de cura. E quando nós olhamos na Sagrada Escritura, nós percebemos sim a cura acontecendo, só que nós temos ali uma diferenciação do que foi a cura feita por Cristo e depois a cura feita pelos apóstolos para mostrar a necessidade de autoridade para a igreja que estava nascendo. Então eu creio que após esta igreja nascendo, que realmente nós vimos ali pessoas curando em vários lugares, e é interessante que o dom de cura, como aparece, muitos defendem, partindo de Corinto, a palavra ali aparece apenas em Corinto, a palavra usada para cura, não é o terapeuta, né, que aparece lá em Cristo Jesus, demonstrando o poder que era necessário para o avanço do cristianismo no Oriente Médio, Oriente Próximo, vindo para a Europa. E não há uma necessidade após esta igreja ser consolidada. Então nós acreditamos que os dons cessaram, como nessa ideia de que uma pessoa é portadora deste dom. E o que nós vemos hoje é sim, Deus curando, Deus cura. Se eu orar, você orar, qualquer irmão orar e for da vontade do Senhor, sim, pessoas são curadas. Mas dom de cura, eu creio que ali já causou muito problema à história da igreja recente. Olha só, e aí vamos agora aqui ao querido pastor Gabriel Porto para suas considerações iniciais. E aí, pastor, Jesus existe, Jesus cura, é inquestionável, mas e o dom da cura existe hoje ainda? Esse é um assunto muito delicado, né? Principalmente no contexto contemporâneo da igreja cristã evangélica aqui brasileira, não só brasileira, mas do mundo em geral. E eu acho importante deixar bem frisado isso, né? Ninguém está duvidando aqui da capacidade sobrenatural de Deus curar alguém, né? Eu acredito que inclusive a enquete
talvez muitas pessoas responderam com essa ideia em mente, né? De se existe cura sobrenatural ou não na atualidade, né? Então responderam afirmando que existe cura sobrenatural, mas o tema é um pouquinho mais específico do que isso, né? É se o dom de cura ainda existe hoje. Eu inicialmente posso responder que sim, ele existe, mas o dom é do Espírito Santo e não de pessoas específicas. Então é o Espírito Santo, que não só a cura, mas todos os dons, irá manifestar em quem ele quiser, onde, quando, como ele quiser e se ele quiser. E depois nas próximas falas eu vou trabalhar mais essa questão, principalmente enfatizando a questão da diferença entre dom e manifestação. Né? Porque muitas vezes são confundidas essas duas palavras e não são sinônimos, elas têm definições diferentes, né? Então eu acho que é muito importante, principalmente no meio batista, nós fazemos essa distinção entre dom e manifestação. Né? A manifestação é uma coisa, o dom é outra, e por isso, oficialmente, os batistas não são cessacionistas. Né? Nós cremos que os dons continuam existindo, mas com essa definição de manifestação que eu explicarei melhor nas próximas falas. Ok, querido, vamos aqui ao querido missionário Cipriano. Bem, pastor, tal como já foi frisado pelos pastores que me antecederam, e pegando o gancho do pastor Rooney, quando a gente olha para o evangelicalismo brasileiro, certamente a gente percebe as influências fortes do pentecostalismo. Podemos dizer, a igreja brasileira é uma igreja pentecostal. Na verdade, biblicamente falando, a igreja de Cristo, ela é pentecostal, na sua totalidade. Mas quando a gente percebe, e a gente vai falar sobre, de forma específica, a questão dos dons, a gente diz assim, que o escopo da nossa conversa não é se Deus cura, sim ou não, mas sim a questão do dom de cura sobre um sujeito, sobre o indivíduo. A gente faz esta distinção, mas na mentalidade da igreja, esta distinção é quase que inexistente. E como o pastor acabou de frisar, e muito bem, que provavelmente as 95 pessoas que até neste momento afirmaram que sim, o dom de cura ainda existe, na verdade eles estão respondendo à possibilidade de Deus operar curas, sinais e maravilhas. Então penso que é importante a gente mais uma vez frisar que Deus cura, sim. A nossa teontologia, ela está fundamentada na soberania de Deus, e se nós entendemos que Deus é soberano, ele tem poder e controle ilimitado sobre a criação. Isso significa que ele pode fazer tudo como ele quer, quando ele bem quer, incluindo curas. Jó reconheceu isso dizendo no capítulo 42, sei que tudo podes. Lucas começa o seu evangelho dizendo que para Deus nada é impossível. Então, Deus realiza curas, sim. E no Novo Testamento nós vamos perceber... Eu volto, pastor, com o senhor depois para eu completar a sua ideia. Querido pastor Paulo Henrique, 2 minutos para as suas considerações iniciais. Parabéns aí, quero, depois que já sentei aqui nessa mesa umas 5 vezes, quero desejar boas-vindas aos senhores que estão estreando esse programa. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Bom, primeiro, eu acho que a fala dos irmãos que estão à minha frente, dizer que o pessoal que opina, é como se você estivesse falando que o pessoal que opina não tem condição intelectual de defender que existe o dom de cura. Ou seja, de poder compreender o que é uma manifestação e o que é um dom. De uma simples pergunta, é frágil demais essa argumentação de vocês. A partir das palavras de Jesus, e também o ponto de partida de vocês também é bem delicado, porque a gente deveria partir da palavra de Jesus, da Bíblia, e não do pentecostalismo.
A igreja pentecostal, ela é oriunda do evangelicalismo, do evangelho da ordem de Jesus, de Mateus capítulo 28 e de Marcos capítulo 16. Se a gente partir do ministério de Jesus, como o apóstolo Paulo diz, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo, se a gente esbarrar na teologia de Paulo, a gente já não pode levar esse assunto, nem duvidar se existe cura ou não. Mas em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, ou Marcos capítulo 15, 16, 17, 18 e 19, o texto vai falar assim: vão e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, e se comer alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Essa ordem de Jesus, ela é limitada em qual sentido? Ou eu tomo essa ordem pela metade, ou eu tomo essa ordem por inteiro? Por quê? Porque se essa ordem é para a igreja, então os discípulos de Jesus seguem essa ordem, ela surte efeito a partir do início da igreja, da descida do Espírito Santo, a partir de Atos capítulo de número 2, versículo de número 28, e se estende até nós. Então, assim, eu vou concluir e defendo, desculpa, pastor, vou concluir defendendo o seguinte, que o dom de cura existe, a manifestação existe, Deus cura, e até a volta do Senhor Jesus vai continuar dessa forma. Olha, volta aqui a palavra ao querido pastor Rony. Eu acho interessante o argumento utilizado de Marcos, né? Porque no argumento utilizado de Marcos sobre impor a mão e curar, tá falando que uma única pessoa vai impor a mão e curar? Não tá. Não, então, mas é porque ali o discurso é através de um colegiado. Então, tem 11 ali, porque não tinha Judas mais, tinha 11. Na verdade, o discurso aqui é uma comissão. Então, se eu atribuir essa comissão a única pessoa, eu estou personalizando o próprio texto bíblico que o pastor usou por base, compreende? Eu não vou interpolar, vou deixar o senhor para não ficar chato, mas depois sem problema. Neste ponto, eu creio que o equívoco está também exatamente no comissionamento. Porque o comissionamento é claro, olha, vocês vão fazer obras grandes. Vocês vão impor a mão, pessoas curarão, só que em nenhum momento personifica. E se personificar, como o pastor argumenta, em cima dos apóstolos, o senhor fechou comigo a minha questão. Foi em cima dos apóstolos, este comissionamento. Só que concordo com o irmão que o comissionamento é para a igreja. Só que em nenhum momento há uma distinção de uma pessoa. Qual que é o problema? Na minha visão, é a personificação. Entendi. É a personificação. Uhum. Quando eu personifico o dom em alguém, e eu falo, ó, fulano de tal tem dom de cura. Uhum. Aí o que acontece? Essa pessoa vira, perdão o uso do termo, vira um guru. Sim. Entende? É neste sentido que eu concordo com o texto, eu acho que a exposição feita é válida, é super bacana, só que eu não vejo aqui, de novo, personificação para um dom específico para alguém. Ó, pastor fulano, irmão fulano, irmã fulana, tem dom de cura. Uhum. O que eu percebo nisso, sim, é uma composição, e aí, de novo, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? De novo, em cima do contexto historiográfico brasileiro. O Brasil formado a partir de 1960, com a total ausência do Estado, óbvio, você procurava a cura na igreja, em alguns irmãos. Por quê? Porque o Estado se omitia. Por exemplo, eu sou oriundo do Capão Redondo. Os irmãos que são de lá sabem, existia um único centro de atendimento. Hospital Piratininga, pensa. O que acontece? Se a pessoa ficasse doente entre você passar 8 horas, e na casa da irmã, e na casa de uma senhora bezedeira, e aonde foi pedir para ela fazer, porque a gente acreditava em um dom de cura personificado, era muito mais fácil que oferecer tudo isso. Então, o que você tem? Óbvio, Deus cura, isso nós não estamos discutindo, Deus cura. O crente, ele orando e pedindo em nome do Senhor, Deus pode sim. Agora, o nosso problema aqui é a personificação do dom. Compreende, pastor? Perfeitamente. Olha, eu só queria fazer jus aqui a uma fala, porque eu acho ela um pouco, como é que eu diria? Eu não diria deselegante, mas eu diria um pouco injusta com os pentecostais, no sentido de o quê? Porque parece que os presbiterianos surgiram como resposta de Deus. Parece que os luteranos surgiram na história como resposta de Deus. Os anglicanos como resposta de Deus. E só o pentecostalismo como um desvio doutrinário? Então parece que todos nós deveríamos ser chamados de católicos. Ou não deveríamos ter outra igreja sem ser a católica romana.
Porque aí você defende que os batistas, que os presbiterianos surgem como um movimento levantado por Deus e os pentecostais sempre colocado como um ponto herégico. Eu não estou nem dizendo de neopentecostais. Eu só acho que essa fala caracteriza sempre o pentecostalismo como o lado ruim de um movimento da igreja. E os outros movimentos são bons, mas o pentecostalismo sempre ruim. Só essa fala que eu gostaria de dizer. Eu posso fazer uma interpolação, pastor? Sim. Eu acho que o pentecostalismo foi a resposta de oração para uma sociedade sedenta de Cristo nos meios urbanos brasileiros. Se minha resposta soou dessa maneira, eu digo para o senhor que não foi essa a minha intenção. Por quê? Sim. Porque o pentecostalismo, quando ele chega nas periferias, ele tem um papel cristão e social extremamente importante. O que eu estou falando é o seguinte, a personificação do dom. Lógico. De novo, o papel histórico do pentecostalismo não pode ser tirado do pentecostalismo. Compreende? Uhum. E isso é muito claro. O que o pentecostalismo fez com uma massa de pessoas precisando de Cristo, ao ponto do próprio catolicismo, como o senhor citar, né, em uma frase antagônica, né, dito por alguém, a teologia da libertação escolheu os pobres e os pobres escolheram o movimento pentecostal. Isso é fantástico. Isso é fantástico sociologicamente. Estão preocupado demais, Entende? né? Até se preocupa. Olha, gente, parece que o pentecostalismo incomoda mesmo. Sei não. Mas vamos lá, não é porque eu sou pentecostal. Não tô no debate. Vou dar a palavra aqui ao querido pastor Gabriel Porto. Certo. Então, irmãos, assim, apesar das falhas históricas de homens em todos os períodos e de diversas denominações, para não dizer todas, né? Nós temos um elo em comum, né? Nós temos a Cristo como nosso Senhor, e eu acho que todas as denominações, elas têm a sua origem, a sua raiz entrelaçada, né? Então, por exemplo, a própria origem do pentecostalismo, ela vem de um lado pelos batistas e de outro pelos metodistas, né? Isso. E nessa união, então, de certa forma, estamos todos unidos, né? E eu acredito que essas questões que no passado geraram muita polêmica e brigas e divisões, eu acho que hoje as denominações estão tão mais próximas que essas divisões nem teriam ocorrido. O senhor acredita que a gente amadureceu mais? Sim, todos nós. Eu não tenho a menor dúvida que, por exemplo, o racha que teve na denominação batista nos anos 50 e 60, que gerou convenções, por exemplo, como a Batista Nacional, hoje não teria ocorrido de forma nenhuma. Porque se nós formos analisar, os batistas ditos tradicionais já estão um pouco mais avivados. É verdade. E os ditos avivados já estão um pouco mais calmos, né? Então, numa liturgia, numa questão de confissão de fé, está praticamente idêntico. Não muda quase nada, né? Então, a nossa aproximação hoje é muito maior. E aí, o senhor acredita, Deus pode usar numa pessoa específica, com um dom específico sobre essa pessoa, sobre uma pessoa para curar? Para responder essa pergunta, eu primeiro preciso fazer uma definição, né? Então, no sentido restrito da palavra, dom, né, passa a ideia de algo que foi dado. Inclusive, ali nos textos do Novo Testamento, muitas vezes é usado ali, por exemplo, em 1 Coríntios 12, o termo carismata, que vem de carisma, né? E carisma, ele passa a ideia de algo que foi dado, mas que foi dado de graça, imerecidamente, um favor. É da mesma raiz de caris, né? Que é a graça. Graça de Deus. Né? Então, só por essa ideia, a gente já tem que ter em mente que não pertence à pessoa, não é dela. Né? Então, assim... Se o senhor permitir, professor, o senhor está dizendo não pertence à pessoa, então quer dizer que também a pessoa não tem domínio sobre esse dom no sentido, vou usar a hora que quer e quando quer. Exatamente isso, porque se nós entendermos dom no sentido ultra restrito, então eu vou pegar como exemplo, eu tenho o dom de mestre. E isso me foi dado pelo Espírito Santo. Okay. Então, eu posso ensinar qualquer pessoa em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso está dentro do meu controle. Okay. Mas isso não pode ser aplicado a manifestações espirituais. Porque a pessoa que... Deus pode ter escolhido uma pessoa para ser um canal para manifestar a cura. Mas ela não vai conseguir curar em toda hora, em todo lugar, para qualquer pessoa na hora que ela quiser. Fica a ideia que ele é que domina sobre o dom. É isso que nós estamos combatendo, entendeu? A ideia de que a pessoa vira dona do dom. Não, os dons são do Espírito e ele concede a quem quer,
na hora que quer, quando quer. As pessoas são apenas canais que o Espírito Santo usa para manifestar o dom. E é por isso que eu gosto mais dessa ideia. Em 1 Coríntios 12 está escrito exatamente isso. A cada um foi dado uma manifestação do Espírito. Né? Então eu gosto mais de usar esse termo, a manifestação de cura. Então o senhor diz que a pessoa tem o dom, mas que nem sempre o dom é obrigado a se manifestar. Isso. O poder de fazer ele se manifestar, onde, quando e como, no momento certo, está totalmente na soberania do Espírito Santo. Cabe à pessoa apenas a obedecer à ordem de Cristo de orar por todos, pedindo a cura e estar aberta também assim para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para saber onde, quando e como ela deve orar por alguém. Ele é direcionado, não é porque eu tenho dom de cura que eu sou, porque eu tenho visto aí, o pastor missionário Cipriano, de que, por exemplo, tenho visto até algumas críticas assim sobre a pandemia. Cadê os curandeiros pentecostais sobre a pandemia? Porque parece que a gente tinha um domínio de sair curando todo mundo a hora que você quer. Mas pelo que o senhor entende, então, essa manifestação a pessoa tem um dom, mas a manifestação é algo que é controlada pelo próprio Espírito e dada à pessoa na hora que o Espírito quer. Exatamente, então, em situações específicas, né? Sobre aquilo. Querido missionário Cipriano. Bem, nós concordamos neste ponto de que, de facto, nós não encontramos bases bíblicas, luzes escriturísticas suficientes para afirmarmos que existe o dom de cura repousando sobre um sujeito e que ele tenha o domínio, tal como o pastor acabou de enunciar. Agora, pastor, vale a gente falar um pouquinho sobre a questão do texto da Grande Comissão que foi colocada logo no começo. Quando a gente olha para este texto, esta ordem, é verdade que o texto de Marcos 16, existem algumas questões literárias por se trabalhar, que não é o escopo da nossa conversa no momento, mas quando a gente olha para todas estas questões que o Senhor Jesus coloca aqui, nós não negamos. Pelo contrário, a história da igreja demonstra que, de fato, estes sinais têm acompanhado o ministério de vários servos de Deus. E isto, mais uma vez, não nos dá o direito de, pelo fato de termos visto esses sinais sendo realizados em vários ministérios, dizermos que estas pessoas têm o dom de cura. Esta é uma comissão que foi dada para a igreja. Nós vimos estes sinais acompanhando não só o ministério dos apóstolos, mas também na era pós-apostólicas e até os nossos dias. E sobre o pentecostalismo, a gente começou a nossa abordagem a partir de uma leitura sociológica, é verdade, uma leitura dedutiva, e isso não nos torna menos bíblico que aquele que começa com o texto, conforme o pastor sugere. E é verdade, a nossa abordagem sobre o pentecostalismo não é uma forma depreciativa de olhar o movimento pentecostal, muito pelo contrário. O Brasil está vivendo um fenômeno que é único e histórico, que provavelmente o Brasil será uma nação de matriz religiosa católica que vai experimentar uma inversão. A gente vai olhar, por exemplo, na Europa, os países que eram de maioria católica, eles foram para o secularismo, secularizaram-se. Né? A igreja evangélica morreu e a que ainda não morreu está enferma e em vias de morte. Mas no Brasil nós estamos vendo um movimento inverso. É o evangelicalismo tomando a maioria da população. Daqui a alguns anos nós teremos um país de maioria evangélica. E essa maioria evangélica nós sabemos quem são. Não são necessariamente as igrejas tradicionais. O pentecostalismo é o movimento evangélico que mais cresce no Brasil. Isso é inquestionável. Agora, isto não significa dizer que o pentecostalismo é um movimento perene, como qualquer outro movimento evangélico. Existem excessos, existem extremos. E esta foi a ideia, por exemplo, dos pais da Reforma. Os pais da Reforma não esperavam ter uma igreja perfeita.
Tanto é que o moto da reforma era igreja reformada reformando-se sempre. Então o pentecostalismo também precisa, todas as igrejas precisam aprender a fazer a autocrítica e buscar a cada vez alinhar a sua prática, as suas doutrinas, conduta, a verdade do Evangelho e das Escrituras. E aproximar-se à verdade das Escrituras também envolve nós voltarmos a entender o seguinte fato, de que nós não temos direcionamento bíblico claro para afirmarmos que existem pessoas hoje, numa era pós-neotestamentária, que possuem o dom de cura, o domínio sobre este dom, exercendo este dom quando e onde muito bem eles gostariam de o fazê-lo, tal como nós vemos alguns problemas que mais tarde a gente quer. Ok, querido pastor Paulo Henrique. Queridos, vamos lá. Então, quando eu critico a ideia inicial da abordagem dos irmãos, é que assim, a abordagem sociológica, ela vai partir do ponto de vista já de uma construção que é não restritamente às escrituras. Então eu tenho que fazer essa crítica dessa abordagem. Por quê? Porque se a gente começa a partir de uma análise sociológica ou antropológica, eu vou deixar... Perceba que eu iniciei o debate falando de uma doutrina que é para a igreja baseada na palavra de Jesus em Marcos capítulo de número 15. Que não é uma interpretação necessariamente correta. Continua. Começar pela Bíblia não é correto? Não, estou dizendo que a sua interpretação sobre o texto não é necessariamente correta. Então, o senhor coloca o contraponto que a gente discute o texto. É por isso que eu coloco o texto. O senhor pode ficar à vontade para questionar. Deixa eu só fazer meu discurso, que eu não interrompi os senhores, mas eu terei o prazer, pelo tempo, de respondê-los da melhor maneira possível, inclusive utilizando a Bíblia. Então, quando eu questiono biblicamente a abordagem, como que na teologia se faz teologia a partir do quê? Da Bíblia. Não excluindo a sociologia, nem a antropologia, e nem contextos históricos, nem culturais. E dali a minha formação, eu tenho mestrado em cultura judaica. Não pode excluir a cultura dentro de uma interpretação exegética, não é isso que eu estou questionando. Agora, a partir da leitura dos senhores, desculpa, mais uma vez, existe um equívoco muito grande na análise que vocês questionam dizendo que não existe o repousar do dom de cura em cima de cada indivíduo. Não foi isso que Paulo falou, baseado na interpretação de vocês. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo de número 12, para falar a palavra indivíduo e mostrar que a interpretação de vocês não estão correta de acordo com as escrituras. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Você sabe que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito Santo de Deus que diz que Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, a cada indivíduo. Parece que do jeito que vocês estão falando é algo coletivo, e o texto está dizendo a cada indivíduo. Como que a cura, o dom de cura não repousa sobre cada um deles? Deixa eu continuar a leitura do texto. É o que vocês estão falando. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que atua, que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Se eu estou manifestando, manifestação, no termo grego aqui, é expor. Se eu exponho é porque eu tenho, não posso dar aquilo que eu não recebi. Presente, dom é aquilo que eu recebi. Então eu estou manifestando de fato aquilo que eu recebi. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra do conhecimento, e a outro a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Tá tudo aqui individual de cada pessoa. Agora, beleza, eu vou citar um cara na Bíblia, porque o senhor citou a expressão terapeutos, né? Ou terapeutas no grego aqui. Eu tenho outra palavra para curar, a palavra é assato, ou em um grego mais arcaico que eu acho muito feio, e assato aparece 27 vezes no Novo Testamento. Jesus utiliza várias vezes essa palavra que é cura, ele curando ali, além de terapeutas. Eu tenho Mateus 8:8, Mateus 8:13, Mateus 13:15, João 4:47, João 5:13, Atos 9:34 e Atos 10:38. Mas um texto, que é o texto de Atos capítulo 28, versículo de número 8, eu queria mostrar para os senhores que sim, que o dom da cura aparece individualmente, como o mesmo Paulo, estou mostrando só... Vou reforçar. Que o mesmo Paulo que fala em 1 Coríntios capítulo de número 12, dizendo que o dom recai sobre cada um, portanto mostrando que é indivíduo. Atos capítulo 28, versículo de número 8,
o texto vai dizer da seguinte maneira, para concluir agora. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo e febre e disenteria. O pessoal pensa que não tem na Bíblia? Dor de barriga tá em todo mundo, irmão. Na Bíblia tem também. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, e pôs a mão sobre ele e o curou. Ô, irmão, peraí. Esse verbo concluo agora e entrego pro senhor. Assato, na verdade, em grego, é um aoristo indicativo ativo da terceira pessoa do singular. O que isso significa dentro da gramática grega? Querido pastor Rony, mas olha, é importante você mandar a sua pergunta para cá, 950 50 50 90. Manda para cá. Nós temos algum áudio, alguma coisa? Vamos soltar no áudio, vamos ver, e eu volto ao querido pastor Rony. Bom dia, paz. A minha pergunta é para os irmãos que defendem que sim, na Bíblia, as pessoas que tinham o dom da cura era procurado pela população quando alguém tinha uma enfermidade, alguma coisa do tipo, na certeza de que iria ser curados, né? Pedro, Paulo, no Antigo Testamento, Eliseu, enfim. As pessoas que vocês defendem que se hoje existe ainda o dom da cura, quem são essas pessoas que são dotadas desses dons? Aonde a gente pode procurar eles? Olha, se for um desafio, eu vou dizer, pode ir lá na minha igreja que eu vou orar. Mas, querido, olha, eu acho que eu não sei se eu vou ser desleal, mas a pergunta eu vou deixar que vocês respondam no tempo de vocês, para que a gente não seja, não dê mais ao querido pastor Rony. Depois eu faço a discussão, porque em Atos ali, pelo menos na minha versão do grego que eu tenho aqui, é um terapeutos. Né? Mas qual Atos? O Atos 28:8, na minha versão do grego. De novo, a gente vai fazer uma discussão semântica aí, de que posição este grego está ali. Mas depois eu vejo isso. Agora, na resposta para o irmão que fez a pergunta, é exatamente isso. Eu acho que algumas igrejas poderiam trabalhar como hospital, como abre a porta, manda entrar e a gente sai curando a torto e a direito. De novo, sem querer ofender os irmãos. Mas o senhor não acha que isso seria um abuso no uso do dom, como Paulo relata lá em Coríntios 14? Eu acho que não é que seria um abuso, eu acho que não é possível, porque o dom não recai sobre a pessoa. Compreende? Agora, eu concordo, se ele procurar uma igreja e for da vontade de Deus que ele saia curado, ele sairá curado. Agora, o que eu quero lembrar é que nem o movimento pentecostal, ele nunca foi tão hegemônico assim sobre a maneira dos dons, né? Eu quero fazer aqui uma lembrança e, de novo, eu peço desculpa pela sempre a evocação histórica, porque eu acho que o dom de cura aqui é restaurado como dom individual, ele se dá historicamente e não exegeticamente dentro do processo histórico de interpretação bíblica. A Bíblia mostra isso, mas você só tem a igreja voltando a querer este dom, fora a ideia de escolha de um santo para a igreja católica. Só depois, com o movimento pietista, né? Eu vou colocar também aí o pietismo na lista que o irmão colocou de formação do pentecostalismo, né? Mas vamos lembrar que o pastor, né, Manuel de Mello, fundador da Igreja O Brasil para Cristo, o rompimento dele com as igrejas Assembleias de Deus, parte dele se repousava porque ele queria fazer manifestações de cura. E a Igreja Assembleia de Deus, naquele momento, sendo uma das igrejas pentecostais mais sérias e mais clássicas no Brasil, entendeu que aquilo era um desvio do propósito do dom, se assemelhando muito mais, na minha concepção histórica da igreja, ao que o pastor Gabriel disse sobre o dom, compreende? Então, o que acontece é o seguinte, até esta ideia da personificação do dom causou problemas às próprias igrejas pentecostais, com os movimentos. Por quê? Você tinha pessoas que oravam, as manifestações aconteciam em orações em campanhas de oração. E isso, a personificação, como foi citado aqui, Corinto, de novo, eu tenho um problema aqui com a maneira como está organizado a explicação do pastor, mas o que eu entendo? Eu entendo que aqui, quando Paulo está falando das manifestações aqui em Corinto, ele está exortando a igreja.
Eu creio que lembra que Corinto é uma das igrejas mais desorganizadas a respeito de dom. O problema é que a gente pega uma exortação de Paulo, aquela igreja, que fala assim, meus irmãos, vai devagar, Deus está concedendo a cada um. Não fica com essa megalomania de tudo. Essa leitura é romantizada, né? Entende? Quando eu vejo todo esse papel, o que eu falo é o seguinte, a gente pega a igreja mais problemática do Antigo Testamento e tira doutrinas basilares. Entende? Então o que acontece? Paulo está organizando o culto. Corinto era uma bagunça. Isso não sou eu que falo. Você lê o texto de Corinto, você vê essa bagunça. Paulo está tentando organizar irmãos. Olha, quando falar em línguas, pelo amor de Deus, fala um por vez. Não vamos... Mas, pastor, a questão lá não era porque lá tinha demais, que ele mesmo disse, nenhum dom que lá era uma bagunça, pastor. Não, mas peraí, mas ele reconhece que nenhum dom falta a ele. Então, nenhum dom falta. Eu acho que ali essa afirmação de nenhum dom falta, na minha leitura, é pejorativo. Paulo tá falando, irmãos, nenhum dom falta aí, vocês estão saindo no tapa para ver quem faz o quê. Então vamos organizar. E quando ele organiza, ele personifica, não personificando o dom, mas personificando a atuação de uma igreja que não faltava propósitos da parte de Deus. Então, de novo, né? Essa é a maneira como eu vejo o texto bíblico e a maneira como eu vi quando criança e ao longo do tempo, várias igrejas pentecostais sérias agirem. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, imagine só, porque essa é a ideia do debate. Nós temos uma grande gama de povo nosso que não tem a cultura que os senhores têm, não tem a capacidade teológica que os senhores têm, e talvez seja essa a ideia do debate mesmo, de levar a eles um pouco mais. Mas quando uma pessoa que tem a fé para salvação, ele vem aqui e lê um texto desse. A uns mesmo o Espírito Santo deu, uns o poder de realizar milagres, a outros o poder de profetizar e a outros. Como é que essa pessoa não vai entender que ele, como indivíduo, tem o direito do dom? Posso fazer uma observação, pastor? Eu acho que existe uma forma assim muito mais natural de ler 1 Coríntios 12. Né? Porque qual é o tema principal e o objetivo maior de Paulo em 1 Coríntios 12? É tratar a unidade do corpo de Cristo e de que assim, não existe membro mais importante e menos importante. Todos são iguais. Então, quando fala que no corpo de Cristo cada um é um membro, é nesse contexto que ele vai dizer, a cada um Deus deu uma manifestação. Ou seja, cada um terá um dom. Ninguém vai ficar sem dom, né? E cada dom tem a sua importância. E o propósito de cada dom é a edificação coletiva do corpo de Cristo. E é por isso que é importante, necessário ali que haja manifestações de cura também. Mas perceba que em nenhum momento o texto está dizendo que todos irão efetuar todos os dons em todos os momentos. E que nem mesmo uma pessoa irá ter um dom que ela vai poder usar todo momento, sempre a hora que ela quiser. Porque o texto deixa bem claro que os dons são do Espírito e pertencem ao Espírito, né? E aí eu gostaria de fazer uma analogia aqui. Enquanto os pastores discursavam, me veio isso em mente. Eu vi certa vez uma reportagem que foi feita uma pesquisa rápida numa escola infantil. Perguntaram assim, de onde vem a água que a gente consome? E 70% das crianças falaram da torneira. Olha como é simplista a visão. Porque lá na casa dele ele abre a torneira, sai da torneira. Mas nós sabemos que atrás disso tem todo um sistema. Tem a caixa d'água, que foi abastecida por uma distribuição regional, que em última instância veio lá do rio, ou do lago, veio lá da fonte. Então eu acho que focar o dom na pessoa é a mesma coisa de dizer que a água vem da torneira. Porque, na verdade, a fonte é o Espírito Santo. Se a fonte está fechada, se o caminho está fechado, a água não chega. Mesmo se a torneira estiver lá. E mesmo se a torneira estiver aberta, né? Exatamente, né? Então a ideia é sempre isso. A origem é a fonte, é o Espírito Santo. E o canal da fonte até o indivíduo tem que estar aberto. Aí a água chega, né? Senão, não vai chegar. E a culpa é da torneira?
né? Não. Tem todo esse processo. Então, muitas vezes a gente fica assim com uma visão muito fechada, né? É a mesma coisa de dizer que a água vem da torneira. Não, ela vem da fonte. A torneira é só o final do caminho pelo qual ela chega, né? Querido pastor Cipriano, e aí, Cipriano? Será que nesse indivíduo esse dom não chega porque ele mesmo está fechado a isso? Não, não é uma questão da pessoa estar fechada ao dom. É que o dom foi dado por Deus para uma finalidade específica. O dom de cura, como os demais dons miraculosos, eles têm a finalidade de autenticar a mensagem do Evangelho numa determinada época. Uma vez o Evangelho estabelecido, uma vez o cânone fechado, e nós vemos o exercício dos dons de cura, de forma particular na vida do Senhor Jesus, no ministério apostólico e em alguns cooperadores do ministério apostólico, como Estevão, por exemplo. São pessoas que nós afirmamos, à luz da verdade das Escrituras, que possuíam o dom de cura. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, de igual modo, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre as características distintivas do ministério apostólico. E dentre essas características estão os sinais, prodígios e poderes miraculosos. Que neste bojo de sinais, prodígios miraculosos estão inclusos os dons de cura. São dons específicos para uma era específica. E nós não encontramos bases bíblicas para afirmarmos que um sujeito tem este dom repousando sobre ele. Agora, o crente que faz a leitura natural do texto e busca aplicar o texto de 1 Coríntios 12 na sua vida, é para isso que existem os mestres, os teólogos, para ajudarem a igreja não somente a aplicar bem as Escrituras na sua vida, mas acima de tudo, em primeiro lugar, a ler bem o texto sagrado. Então, essa é a nossa missão, corrigir estes equívocos. É para isso que nós estamos aqui. Olha só, vamos ouvir mais um áudio de um querido ouvinte. Você pode mandar sua pergunta para cá, 950 50 50 90. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para que os debatedores nos respondam, porque é o seguinte, até o pastor Cipriano, o pastor Rony, e a pergunta é: nós temos algo que realmente defina ou parte muito mais de uma interpretação bíblica de um grupo que acredita, não, nós interpretamos assim. Nós, os pentecostais, interpretamos assim. Eu quero saber se vocês dão prova para mim aí também que uma pessoa pode ter o dom hoje de curar, né? Ou se nós precisamos, é uma interpretação, não, nós entendemos, olha, fica complicado. Eu preciso saber, existe um texto, porque, olha, por mais leigo que eu seja, mas eu não estou defendendo o que é, por isso eu estou pedindo aos debatedores que nos expliquem. Porque quando eu leio Coríntios 12, naturalmente, a leitura natural do texto me mostra que isso é dado à igreja, mas também é dado de maneira particular a cada pessoa. Eu preciso que vocês comprovem isso pro ouvinte, porque senão a cabeça dele vai ficar, deixa eu ouvir esse áudio, e a gente volta já já. Com quem quer que eu volto? Com o pastor, aleluia, com o pastor Paulo Henrique, tá doidinho para falar, aleluia. Bom dia, pessoal da Rádio Mais. Aqui é o Rafael de Bragança Paulista. A minha pergunta vai para o pastor aí que diz que os dons cessou. Eu estou com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 12, versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outra pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito o dom de curar. Então eu creio que aqui está bem claro, né, que os dons não cessaram, e o Espírito dá a cada um conforme for útil.
A um dá o dom de língua e a outro o dom de curar. Não são todos iguais. Deus abençoe. Olha só, e aí? E a cada um fica difícil explicar que cada um não é um indivíduo, pastor Paulo Henrique. Não, então, na verdade a gente tá discursando e assim, ficou... Qual que é o trâmite do debate? Eu mostrei que tem várias formas de mostrar, né? Cada pessoa que enxergava em Pedro, em Paulo, uma maneira de ser curado, a Bíblia vai falar que os caras, no meio da praça, todo mundo corria com o intuito de ser curado. E, na verdade, o que aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Jesus, né? O pessoal, a multidão ia no meio da praça atrás do milagre mesmo, porque sabia que Jesus iria curá-los. Então, esse discurso do socorro na Escritura, ele é normal. Eu mostrei, o 1 Coríntios capítulo 12, mostrei que a cada um se refere indivíduo. Eu mostrei que em Atos capítulo 28, versículo 8, o indivíduo era Paulo, que Paulo curou o cara. Podia mostrar Pedro. Eu podia mostrar Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Pastor, eu não sei se eu estou errado, desculpa cortar o senhor. Não, fica à vontade. Tempo, claro, até para os outros debatedores também. A minha leitura simplista da Bíblia, que eu não sou debatedor, os senhores são, tal... Eu não tenho Eu sou orelha seca, eu não tenho a capacidade dos senhores, mas quando eu leio o Evangelho, eu vejo que existe um trio lá inseparável. Sim. O Pedro, Tiago e João, que só se separa lá no capítulo 5, né? Aí fica até uma pergunta boa aqui pra gente debater, né? Onde estava Tiago, né? Sim. Que some do capítulo 5, só aparece no capítulo 12 pra morrer. Sim. Aonde Tiago tá toda essa época aí? Olha, vou sugerir aqui o debate. Cadê o Tiago, né? Cadê o Tiago onde ele tava, né? Então, a questão é o seguinte, mas quando eu olho, eu não vejo nem Tiago nem João realizando curas como Pedro. Até na Porta Formosa, que o Pedro tá junto com João, a iniciativa de tomar e mandar o homem levantar parece-me no texto que é de Pedro. Então parece que há um dom específico sobre a vida do irmão Pedro. Sim, de cada indivíduo, né? É isso que eu queria que vocês... Sim. Deixa eu Será só concluir. que eu tô errado nisso? Deixa eu só concluir aqui meu raciocínio. Então assim, mostrei no 1 Coríntios capítulo 12, nas iniciais, quando ele fala a cada um é dado, inclusive foi o que o pastor Gabriel falou e é o que o senhor está dizendo. Na verdade, ninguém da mesa está dizendo que todos terão os mesmos dons. A cada um é dado de acordo com a forma que será útil. E Paulo vai falar em Efésios capítulo de número 4 para que a igreja seja edificada. Cada um vai ter o dom, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é boca. E aí tá tudo bem também, porque cada um dos discípulos tinha uma característica diferente e nem todo mundo tinha o dom de cura no ministério, né? Então tá tudo bem. Agora, 1 Coríntios ainda, capítulo 12, eu só tô citando textos que ninguém citou, tá? Eu continuo na leitura do texto, porque a exegese, ela vai no texto. Os irmãos podem escolher qualquer texto, a gente fica nele lá, não tem problema nenhum. Eu cito vários textos na mesma sequência, mas eu não tenho a síndrome do texto, não. Eu não vou pedir 3 textos, não. Inclusive, quando eu terminar minha fala, eu queria fazer uma pergunta para os senhores. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11, de novo, e agora ele vai usar a palavra que vocês querem. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e aí ele distribui individualmente a cada um como quer. Podia acabar aqui, porque o texto fala assim, e ele distribui a cada um da maneira que lhe apraz em outras versões, né? Que lhe agrada individualmente. Agora, só para eu concluir, pastor Calixto, a questão é a seguinte, querido, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, porque assim, a doutrina da cura é uma doutrina. Existe uma doutrina. 1 Coríntios capítulo 12 é doutrinário. É doutrina. Então assim, ó, se o dom da fé é doutrina? O dom da cura é doutrina? O dom de mestre que o pastor Gabriel falou é doutrina? Tá no mesmo composto. Eu quero saber como exegeticamente o senhor sai daqui. E eu não compliquei ainda. Eu tô fazendo a leitura simples, eu nem tô complicando. Porque a gente, se precisar complicar, a gente complica. Grego, hebraico, normal, não tô falando isso. E não é demagogia. Eu tô dizendo que nós estamos fazendo de forma simples. A pergunta é, existe uma doutrina da proibição com relação à cura no Novo Testamento? Quem proibiu? Não tô pedindo nenhum texto. Eu tô falando a doutrina. Essa é a pergunta que eu faço pros senhores.
Olha, gente, a coisa vai esquentar, parece, olha aqui, ó, o nosso querido pastor Rony, ele tá aqui com aquele óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Aleluia! O pastor Rony tá doido pra responder, mas olha, eu preciso ir pra um break, é rapidinho, você não sai daí, a audiência tá bombando. Gente, o dom da cura ainda existe hoje? É rapidinho, a gente volta aqui. Daqui a pouco tem mais debate. A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @MaisFM 102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @MaisFM 102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. O maior culto de ensino do Brasil acontece na Assembleia de Deus no Brás. Um momento especial de aprendizado e edificação. A cada encontro, uma palavra revelada para o nosso crescimento espiritual através do bispo Samuel Ferreira. Não perca! Todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, um tempo precioso na presença de Deus. Culto de ensino na Adebras, Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, eu sou o Sidney Almeida. Eu sou a Valesca Maíssa e eu tô passando aqui pra dizer que eu sou Mais FM. Eu também sou Mais FM, então sintonize aí 102.9 e faça parte da nossa família. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. É hora de oração com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em oração. E nós queremos te pedir uma bênção toda especial embasado na Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz que o Senhor daria ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu oro sobre a vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, a todos aqueles que nos escutam nesta hora, que haja proteção sobre a vida deles. Senhor, cubra-os com teu sangue, livra-nos do homem sanguinário, livra-nos do homem mau, livra-nos do acidente, livra-nos, ó Deus, de qualquer súbito que venha trazer transtorno à nossa saúde. Senhor, que haja proteção, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que os teus anjos há de nos proteger, e nós mais uma vez glorificaremos o teu nome. É a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Queridos amigos e irmãos, eu também estou ligadinho na 102.9, a Mais FM, que veio para fazer a diferença nesta cidade e na sua vida. 102.9 FM Mais. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Neste domingo tem campanha na Assembleia de Deus no Brás. Campanha. E ele caiu no chão. Eu tô aqui pra te dizer o seguinte: qualquer lugar que ele esteja que não for debaixo daqui, é porque ele está querendo. Mas Deus está mandando você hoje levantar, dar um grito e dizer: é aqui, ó! É aqui, ó! Não é na minha casa, não é no meu dinheiro, não é na minha família, é debaixo do calcanhar.
campanha. E ele caiu no chão. Deus vai derrubar o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Domingo às 5h45 da tarde, na Assembleia de Deus no Brás, Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Essa rádio é demais. Mais FM. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. Estamos de volta aqui, o debate tá pegando fogo. Você tem uma pergunta, 11 9 50 50 50 90. Você vai mandar pra cá. Nós temos mais um áudio aí, então solta o áudio, e eu já volto aqui com o querido pastor Rony. Graças a Deus, meus irmãos. Eu creio na manifestação do dom, mas eu também defendo que o dom é algo dado por Deus e tem que ser usado no momento ali da manifestação, tá? Eu acredito que o indivíduo não tem o poder sobre o dom e que esse dom não pode ser usado à torta e à direita para até que o homem não se vanglorie, mas para que sim o nome de Deus seja glorificado em todo o tempo. Amém? Eu acho que por isso que abrir as portas da igreja e sair curando a sociedade, isso já sai até do propósito do evangelho. Querido pastor Rony, olha, ele diz que acredita, o dom tá sobre a pessoa, mas aí que vai muito, eu acho, naquilo que o pastor Gabriel Brito tá explicando pra gente, que fica subordinado a uma manifestação. O que o senhor acha? Bom, o senhor já definiu que não tá, né? Querido pastor Rony, a sua palavra, o senhor fica à vontade. De novo eu vou pegar o gancho do Cipriano, que eu acho muito interessante, a descrição de 2 Coríntios como uma atribuição apostólica. E como atribuição apostólica eu vejo isso perfeitamente, né? Mesmo achando que Pedro sempre tomaria a frente em qualquer coisa. Se fosse curar, se fosse falar, Pedro tomava a frente, uma característica dele. Mas o que acontece é o seguinte, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, na construção do que o ouvinte acabou de falar, e agradeço a pergunta, porque ele fala bem assim, olha, eu só acredito na manifestação do dom quando, no momento de manifestação. Eu acho esse argumento muito antropocêntrico, entende? É um homem que tem um dom, que ele pode impor as mãos e curar, ele pode... Então, é ele o detentor de todo o dom. E aí, a grande ideia é o seguinte, de novo eu peço perdão para quem me interpretar de maneira errada. É um dom dado ou é uma possessão de dom naquele momento da manifestação? Entende? Porque aí, se você for analisar várias outras religiões ao longo
da história da humanidade praticado desse mesmo sentido o dom de cura. Entende? As religiões originárias, as religiões de vários outros lugares têm essa manifestação. Então, de novo, eu acho que como validação apostólica, o dom era extremamente necessário. Era uma igreja nascendo e eles tinham que mostrar quais eram as credenciais, credenciava os apóstolos. Hoje, de novo, irmãos, eu não vejo a necessidade prática da manifestação de dons no meio da igreja. Eu não vejo a necessidade prática. De novo, eu não estou falando que Deus não socorre, como disse o irmão, que Deus não pode curar miraculosamente. Eu acredito que o meu filho pode orar pelo irmão e no momento lá, orando, Deus curar, mas eu não acredito que ele tenha dom de cura. Entende? Por quê? Porque eu acho extremamente antropocêntrico. Eu basear, por exemplo, tem igrejas, óbvio, não é a questão de nós que aqui estamos, tem igreja que fez toda a sua teologia baseada no dom de cura. E o dia que você retirar esse dom daquela pessoa, adivinha o que acontece com o ministério? Mas aí o senhor não acha que isso é um abuso desse dom? O senhor não acha que é um abuso? Aí já chega a ser um desvio doutrinário? Você basear toda uma teologia de uma igreja, a existência de uma igreja em uma única coisa? Então, pastor, eu creio que hoje esse é o grande problema de várias pessoas. A gente tem aberto mão de muitas coisas, porque na maioria das vezes, principalmente quando os dons carismáticos se manifestam, e de novo eu falo isso com muito temor e tremor, ele é utilizado como massa de manobra sobre um povo que está sobre a tutela de um líder. Mas o senhor diria isso de todos ou o senhor diria isso de alguns? Eu diria isso daquele que coloca como a chancela do ministério dele o dom que ele possui. Porque eu acho que ele está atribuindo o dom a ele como um canal especial e não a Cristo. Então, por exemplo, eu concordo quando o senhor fala, vai lá na minha igreja que eu vou orar e curar. Eu acredito. O irmão pode orar. Mas eu não acredito que o irmão possa fazer seu ministério baseado num dom antropocêntrico de que eu tenho o dom. Entende? E isso na história da igreja, irmãos, é terrível. Eu sei que fatos... eu conheço pessoas sérias, homens sérios, que acreditavam ter o dom de cura e não pôde curar o pai no leito de morte, que abominaram a igreja a partir disso. Olha só, essa é uma pergunta interessante. Pastor, aí eu vou deixar para o senhor, pastor Gabriel Porto, falar da questão. Queria até que o senhor falasse para a gente se o senhor também tem essa ideia de que isso chega a ser como que fosse algo, a palavra que o senhor... Antropocêntrico. Isso, essa palavra bonita aí, olha só. Quase se eu falar de novo, vou falar até língua estranha aqui. Aleluia. Então, isso. Porque parece que o apóstolo Paulo, que foi tão usado, né, em cura também, aliás, que eu não vejo Paulo sendo tão usado, mas é usado também em cura, quando o seu amigo lá na frente, tão achegado dele, que ele até disse, um filho que eu mesmo gerei na minha entranha, o Timóteo, parece que está passando por algum tipo de enfermidade, Paulo não ora para Deus o curar. Paulo aconselha ele tomar um remedinho lá, tal, à base de vinho, alguma coisa. Como é que o senhor explica isso para nós? Eu acho que alguns pontos que já foram tratados aqui precisam ser ressaltados. Até assim eu vou procurar usar uma linguagem mais simples para que os nossos ouvintes possam, do mais simples ao mais erudito, nos entender. Né? Então, assim... O dom de cura, de fato, e não só cura, outros dons, repousou sobre indivíduos? Sim, os apóstolos. Nos apóstolos, ninguém está questionando isso. Eles tinham, de fato, o dom de cura, e isso foi delegado pelo próprio Jesus Cristo, porque eles estavam dando início à igreja e precisava disso. Então, não estou cravando aqui o que eu vou dizer agora, mas temos que ter em mente também que, no momento em que a primeira carta aos Coríntios foi escrita, vários apóstolos ainda estavam vivos. Então, em textos que fala a questão de indivíduo, quem sabe se o próprio Paulo não está se referindo aos apóstolos, que ainda estavam vivos e eram indivíduos que tinham dom de cura, né? Mas depois disso, pelo menos ao que eu me lembro, posso estar enganado,
Eu não lembro relatos posteriores de outros cristãos, fora os apóstolos, praticando curas assim sistematicamente, uma atrás da outra, que nunca nenhuma falhou, fora os apóstolos. Né? Então, dali para frente, isso se torna manifestação. Né? E sobre essa questão também, a gente tem que ter em mente o seguinte... Agora a pergunta, se tá sobre o apóstolo, por que que ele não curou? Porque mesmo a pessoa tendo o dom, ela está debaixo da autoridade de Deus. Se Deus fala para não fazer, ele não faz. Da mesma forma que pode falar para não profetizar, para não pregar e assim por diante. Mesmo ela podendo fazer. Então ali naquele momento, por algum motivo, talvez seja até, por exemplo, uma administração do corpo. Pode ser que Timóteo estivesse sendo ali... negligente a sua própria saúde. Exatamente. Né? E tem toda uma questão histórica ali, né? Que ele fala, mistura um pouco de vinho na água, porque o teor alcoólico do vinho ali, ele servia como um esterilizante da água para matar micróbios, né? É verdade. Então, tem toda uma questão ali, e eu acho que Paulo, até entendendo essa questão de que Timóteo estava sendo negligente e não recebeu direção de Deus para isso, ele falou, não, nesse caso, basta que você comece a proceder corretamente, você vai melhorar, né? Então tem toda essa questão. E realmente eu acho que o mais difícil aqui é ter um equilíbrio. A gente não pode negar a existência dos dons, das manifestações, do sobrenatural de Deus. Mas a gente não pode também personalizar isso em indivíduos, porque senão cai naquela história, olha, vem aqui na minha igreja porque aqui tem cura. Aqui você vai ser curado. Pode vir que é certeza, né? Mas por que Deus cura na igreja A, mas não cura na B, não cura na C, não cura na D? Deus é o mesmo. Se Deus quer curar, se o Espírito Santo quer curar, ele pode usar qualquer pessoa, né? Então, eu acho que o exagero num extremo é essa questão da personificação. Eu tenho o poder para te curar, você vem aqui. E o outro extremo é, não tem cura, né? Então, acho que a posição equilibrada do cristão é o meio, né? E aí eu pergunto aos senhores o seguinte, se os senhores estão dizendo para mim que o dom não reposa sobre o indivíduo, aliás, que ele já saiu do colégio apostólico, já estava lá sobre o irmão Estevão, que não faz parte do colégio apostólico, e aí fica muito também, muito confortável para mim dizer, não, mas ele... Não, ou é dos apóstolos ou não é. Aí fica muito fácil. Sem contar os 70, pastor, de 2 em 2 que saiu, que teve a ordem para curar. Fora do colégio apostólico. Fora do colégio apostólico, então se é pros apóstolos, é pros apóstolos. Aí eu vou deixar, eu só tô botando pimenta no negócio que é o meu papel. E a minha pergunta agora pros senhores é o seguinte, se ele não repousa sobre o indivíduo dom hoje, eu vou usar uma pessoa que o pastor Rony usou. Pastor Manuel de Melo. Quem realizava as curas que o Manuel de Melo orou e realizou? Davi Miranda e tantos outros. Pastor o Davi Miranda. Olha, eu queria até deixar aqui como objeto de pesquisa, que os senhores pesquisem a vida de um homem que foi membro de Madureira, aqui de Santa Amaro, e o missionário Celso Lopes, que o seu avião cai em Foz do Iguaçu, ele voltar de uma cruzada e ele morre, muito jovem. Celso Lopes. Eu deixaria como objeto de pesquisa o que o Celso Lopes realizou. Coisa que até a gente ficava assustado de ver. A ponto de a gente mesmo, como o senhor disse, a própria Assembleia de Deus, Rapeu, isso foge dos padrões da gente, né? E tal. Aí, porque eu parto do seguinte, irmão. Se ensina ou não, que passar disso é procedência maligna. Então, se não pousava sobre essas pessoas um dom, quem é que curava através deles? Missionário Cipriano, e agora? A resposta é simples. Certamente, se estas curas foram genuínas, foi Deus quem curava. Mas peraí, ele não tem dom de cura. Não.
Então, mas como que todo mundo que ia até ele, que ele orava, ele curava? Mais uma vez, a Bíblia diz, está alguém doente entre vós? A Bíblia nos convida a orarmos. Quisera eu, pastor, ter o dom de cura. Quem dirige igreja, quem pastoreia e lida com as famílias, a dor, a agonia que muitos crentes de nossas igrejas passam, um pastor genuíno, com o coração voltado em Deus, em algum momento sentiu falta do dom de cura. Lógico. Quem dera Deus nos desse o dom de cura. Muitas famílias seriam ajudadas, acudidas, livres de agonia que estão enfrentando hoje. Agora, o fato de algumas pessoas, em algum dado momento de sua jornada ministerial e de vida cristã, serem usadas por Deus para orar por alguém e esta pessoa ver a sua saúde restaurada, isto não os autentica como pessoas que são portadoras do dom de cura. Mas, pastor, eu até acredito se fosse uma exceção de vez em quando. Sim, por exemplo, pastor, vamos dizer o seguinte, o dom de cura é concedido pelo mesmo Espírito, tanto o dom da misericórdia, por exemplo. Ok. E eu não posso dizer o seguinte, eu serei misericordioso em alguns momentos e noutros não. Eu devo exercer misericórdia. Não, mas agora, não, pastor. Se eu tiver o dom de cura, eu devo exercê-lo do mesmo modo quanto outros dons. Então, deixa eu perguntar pro senhor, Paulo tinha o dom de cura? Só para concluir. Não, mas Paulo tinha o dom de cura? Paulo, sim, ele era um apóstolo. E por que ele não curou Timóteo? Simples. Paulo não curou Timóteo, Epafrodito. Então, e por que não curou? Ele não tinha Paulo o dom. Não curou Trófimo. Mas se ele tinha um dom, ele não tinha que exercer a cura? Nós não podemos dissociar o dom de cura do ministério da proclamação e ensino do Evangelho. Jesus, nunca ninguém passou pela face da terra e realizou tantas curas quanto o Senhor Jesus. E nem com isso, Jesus configurou o seu ministério ao exercício da cura. Pelo contrário. Quando eu puder. Nos apóstolos, nós vemos o mesmo padrão. Nos 70, nós vemos o mesmo padrão. Nos 12, vemos o mesmo padrão. E ao longo da história da igreja... Outra pergunta pro senhor. Jesus curou a todos que foram até ele? Jesus não curou a todos, mas ele curou muito, que João chegou a dizer o seguinte, se a gente não fosse relatado, precisava andar com a biblioteca debaixo do braço. E agora? Não, mas a pergunta é, Jesus curou a todos? De modo nenhum. E por que eu, que tenho o dom de cura, sou obrigado a curar todo mundo? Nós não estamos dizendo que tem que curar todo mundo. Opa, nós não acabou de dizer. Nós precisamos, pastor, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós não devemos deslocar o dom de cura do ministério do ensino e da proclamação do Evangelho. O dom de cura não foi dado aos 70, aos 12... Mas nós não estamos proclamando o Evangelho? Pastor, deixa eu só terminar o meu argumento. Vai lá. Com a finalidade de nós desenvolvermos um ministério de cura. Não. Foi dado com uma finalidade, a finalidade de autenticar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E uma questão, uma questão importantíssima. Quando nós dissociamos o dom de cura do ministério da proclamação do Evangelho, o que acontece é o que nós vemos em alguns círculos cristãos evangélicos por ali fora. Temos ministérios construídos, edificados sobre apelos de ações miraculosas falsas. E eu não estou dizendo que todas as curas que são proclamadas nesse ministério são falsas. Não, algumas são genuínas. Sim. Algumas são genuínas. Mas quando nós temos um ministério voltado, centralizado na cura, este ministério é uma declaração autêntica de uma incompreensão da verdade do Evangelho e da finalidade dos dons espirituais. Eu concordo com o senhor, só um minutinho, pastor, concordo com o senhor, em pleno gênero e grau. Ninguém deve basear o seu ministério, nenhuma igreja basear toda a sua doutrina, a sua existência baseada em cima, não é só do dom da cura, não. E aí eu diria que os reformados caíram no mesmo erro que a igreja pentecostal, que funda-se, vamos dizer assim, as suas bases sobre os dons.
enquanto o outro se funda suas bases sobre a cultura e o intelectualismo. Nós somos os intelectuais. Aí eu digo para vocês, olhem e vejam o exagero e o mal que essas pessoas estão causando ao evangelho no Brasil, esses que abusam ou que usam disso para controlar pessoas, para induzir pessoas ao erro. E olhem do outro lado, dê uma voltinha nos Estados Unidos e veja hoje o evangelho das igrejas intelectuais que se basearam simplesmente, temos que ser doutores, temos que ser os mais tal. Vejam o que virou o evangelho lá hoje. Então parece-me que quando não se tem o que o professor Gabriel disse, o equilíbrio de um lado e do outro, qualquer um faz mal. Qualquer um faz mal. Basta dizer que hoje o evangelho das igrejas chamadas assim intelectuais morreu-se nos Estados Unidos. Morreu. Eu digo porque eu tenho viajado para lá e visitado essas igrejas, morreu-se. Enquanto aqui se tem uma proliferação, que eu concordo com os senhores, de gente que está usando isso para manipular a gente. Gente que usa talvez até o dom que Deus lhe deu para ser desonesto com alguém, enquanto outros... Meu Deus do céu, vou voltar com o pastor Henrique, que tá doido para falar, porque é a sua vez. O pastor Rony já disse que tá prontinho aqui pro debate. Então, na verdade é o seguinte, eu fiz uma pergunta pros pastores da minha frente, missionário Cipriano e pastor Rony, eles não responderam. Eu acho, e não foi por falta de vontade, mas é que entra outras perguntas e aí a gente da mesa aqui fica um pouco a ver. De novo, se puder, se der tempo, se não der também tá tudo bem. Existe uma doutrina da proibição com relação à cura no Novo Testamento? Anota aí para vocês não esquecerem e não deixar passar batido. Atos capítulo 3, versículo de número 6, aí vocês vão falar assim, de novo sobre os apóstolos, mas eu tô falando do indivíduo e saio e vou na história. Que o senhor gosta de história, então vou fazer jus à ocupação do senhor. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha o quê? Levante e anda em nome de Jesus. É o que ele tinha? Eu não tenho dinheiro. E tinha. Pedro mentiu porque a igreja estava lotada de grana, porque os caras vendeu o campo, tinha dinheiro. Ele mentiu? É outro tema. Pedro mentiu quando falou que não tinha dinheiro, porque tinha. Mas o dinheiro não era dele, era da igreja. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda no nome de Jesus. Ele tinha o quê que ele falou pro cara levantar e o cara foi curado? Agora, na história, no 4º século, Santo Agostinho, ele era o cético no início do relacionamento, depois, na obra A Cidade de Deus, ele acaba reconhecendo que Deus ainda curava. Aí ele já é o velho Agostinho, então, né? Bom, então vamos trabalhar. Era o novo Agostinho, e o velho Agostinho, que não acreditava em nada, coisa, cético. E depois... Isso, aí ele escreve a obra A Cidade de Deus. São Patrício, no 5º século, na Irlanda, o missionário que evangelizou a Irlanda inteira e diversos relatos de cura realizados no ministério. O próprio John Wesley, que é o fundador aí do movimento metodista, ele vai trabalhar a operação das dúvidas, né? E há registros de cura em cultos em ar livre sobre John Wesley. Smith Wigglesworth, 1859 a 1947, evangelista britânico que ficou conhecido por um ministério poderoso de cura, era um homem simples, mas com fé, e era utilizado e testemunha curas em reuniões e ao ar livre. John K. Lake, né? John G. Lake, 1870 a 1935, missionário e pregador que fundou o Centro dos Estados Unidos de Cura na África do Sul e tinha uma profunda convicção do poder de Deus nas curas. Catherine Kuhlman, 1907 e 1976, uma das maiores mulheres conhecidas como evangelista do século XX, de cruzadas e reuniões de milagres que testemunhava cura física, atribuía ao Espírito Santo essas curas. O senhor que gosta de Oral Roberts, 1918 a 2009, nós estamos falando de uma era já atual, pregador pentecostal americano que funda a universidade e teve um grande ministério de cura na década de 50, na década de 60. Para concluir. Renard Bonk, 1940 e 2019, evangelista alemão, conhecido por cruzadas na África do Sul e na África, onde pessoas também eram curadas. Então, assim, quando eu trabalho, o senhor conhece melhor do que eu. Então, quando eu trabalho nas escrituras, o ministério apostólico e defendo
que o dom de cura existe. Se eu tiver que tirar o dom de cura de cada indivíduo, eu também tenho que tirar os outros dons. Dom de mestre, qualquer outro dom. Por quê? Porque não dá para você desmembrar 1 Coríntios capítulo 12 e na igreja. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Isso é Atos capítulo 13. Se você pegar 19, 20, 28, segue a igreja com profeta, com mestres e com dom de cura, que sai do ministério apostólico, como Estevão, que o pastor muito bem colocou. Querido pastor Rony, eu queria te fazer uma pergunta, até porque o que me parece hoje, até existe um jargão que durante muito tempo permeou sobre nós, os pentecostais. Eu mesmo quase fui disciplinado quando fui fazer teologia em 1989. Acho que alguns de vocês aqui não eram nem nascidos, né? Que a teologia mata, deixa o cara frio, deixa o cara arrogante e tal. Rony, o senhor disse o seguinte, que o senhor tem uma certa preocupação do dom, que parece que essa pessoa se torna egocêntrico, algo particularmente dele, que isso pode levar essa pessoa, talvez, se eu entendi direito, a querendo ser um superstar. Mas o que me parece que a coisa que mais pega o homem nesse calcanhar de arrogância não é o conhecimento, não é o dom do próprio conhecimento, que também faz com que algumas pessoas se elevem e achem, não era isso que estava girando lá, dos próprios gnósticos dizer que tinha um conhecimento extra e tal. Quer dizer, por que um dom eleva uma pessoa e pode ser egocêntrico e outro não? Então, a gente tem pelo menos 5 perguntas aqui para dar conta. Vai lá, Rony, vou te dar tempo. Historicamente, o pastor Paulo citou historicamente, só que Cipriano e Agostinho estão historicamente próximos. E na Cidade de Deus eu quero lembrar que é uma obra histórica. Quando Agostinho cita sobre cura, ele está fazendo uma resposta àqueles que falaram que a igreja era o real problema da queda de Roma. Tá. E Agostinho escreve a Cidade de Deus mostrando não. Aliás, a igreja foi muito boa para Roma, até porque ela curou os seus doentes. E quando Agostinho fala de curar os doentes, eu quero falar das ordens hospitaleiras. Até então, o Império Romano condenava à morte qualquer doença. Se você estivesse rico, você fazia tratamento. Se você não tivesse, você era morto. Problema seu. E é a partir daí que surgem as ordens hospitaleiras, que vai ser o que vai dar indício ao nosso hospital. Que depois lá Então, de novo, na composição histórica, eu acho complicado. Citar Catherine Kuhlman, eu acho que o pastor está brincando, né? Catherine Kuhlman, ela é a profetisa do Benihim. E aí eu não vou entrar nessa seara. Agora, quanto à acusação de que nós presbiterianos nos achamos mais intelectuais, isso são os outros que falam a nosso respeito. Nós nos achamos, eu vou usar o termo usado pelo pastor. Olha, nós nos achamos orelha seca. Olha, pastor, o senhor e alguns que têm vindo aqui nesta rádio têm se mostrado pessoas muito humildes. E a gente percebe o grau elevado de vocês. Não dá para negar. Ninguém aqui é maluco de negar isso. E a gente quer louvar a Deus pela simplicidade do evangelho que alcançou a alma de vocês. Mas, infelizmente, querido, quando você abre a internet, isso que eu ia olha, falar. tem uns barbudinhos da vida aí, irmão, que é só o sangue de Jesus, viu, meu? Eu tenho dificuldade de lidar, porque parece que o cara trata os outros como se a gente fosse encéfalo, que a gente não tivesse cérebro, porque a gente é pentecostal. Então, o senhor, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Então eu acho assim, né? Você tem realmente teólogos de internet que... A internet, irmãos, óbvio, não estou defendendo regulação de internet. A internet a pessoa fala o que quer. Mas eu creio que, como disse o pastor, na lida diária com o membro, a nossa ideia é comunicar a todos, né? Então essa é uma humildade. E realmente, eu concordo. Se a pessoa usar do intelectualismo como arrogância, aliás, o pecado está na pessoa, entende? O que ela usar como forma de Deus é um ídolo.
Então ele pode idolatrar a intelectualidade, ele pode idolatrar o dom, ele pode idolatrar o que for. E aí ele é um idólatra. Então o problema não é o dom, o problema é que o dom não está repousado sobre ele, ele acha que está, e a partir daí, aquele que acha que está, passa a idolatrar. Mas como que o senhor me explica aquelas pessoas que acham que está na história como recente do Brasil, que não dá para negar que curaram? Ou seja, eles não. Deus curou tantas pessoas através da vida deles. Pastor, aí eu devolvo a pergunta, e lógico, a minha pergunta é retórica, porque não dá para você mensurar isso. A ideia é o seguinte, a Igreja de Cristo, ela veio para pregar o Evangelho, certo? O papel da igreja é pregar o Evangelho, e do hospital é curar. Amém. A igreja cura quando tá lá. Quantas das pessoas curadas permanecem na igreja? Entende? O senhor falou de... Porque se o papel da igreja é pregar o evangelho, essa cura tinha que transformar a vida dessa pessoa. É tanto que é certo que quando o Senhor liberta 10 homens das suas mazelas intelectuais, psíquicas, só um volta. Ele fala, cadê os outros 10? Tipo assim, ó. Então, o grande problema foi isso a minha fala lá no começo. Mas eu pergunto pro senhor, Jesus não sabia que só ia voltar um? Sabia, e disse eu não tinha... E por que ele curou os 10, então? Pra deixar bem claro que não adianta curar, pastor. Não adianta curar. A cura, o que vai salvar a vida do homem é a pregação do evangelho. Não, mas e hoje na igreja, e é isso isso que eu falo, hoje na igreja você não tem a necessidade do dom de cura para a propagação do evangelho. Querido pastor Gabriel Porto, e aí, o senhor não vê também a necessidade do dom da cura hoje para a proclamação do evangelho? Porque a ideia era, se findou na época apostólica porque o dom era usado para ratificar a mensagem. Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor, e até eu queria que depois o missionário Cipriano, parece que na África, Cipriano, há um poder diabólico em algumas regiões que age muito forte, né? Não é? Muito forte. E como que você vai dizer que a palavra lá na África não precisa ser ratificada se o diabo faz milagre, prodígios e maravilha, e eu chego com um evangelho pregando de um Deus que é poderoso e ele não faz nada disso? Eu acho que essa pergunta, primeiro, a gente precisa pensar assim, quem faz a pergunta, qual definição de dom ele tem na cabeça, né? Porque no sentido assim da pessoa ser dona e poder exercer isso qualquer hora, lugar e situação que quiser, eu entendo que não ocorre dessa forma. Eu também. Ocorreu só com os apóstolos. Agora, no caso da pessoa ser um canal de Deus e pode ser usada várias vezes durante a vida para ministrar uma cura sobrenatural na vida de pessoas, ok, isso continua existindo, eu só não chamo isso de dom. O senhor, né? Mesmo com uma frequência constante? Sim, porque vamos pensar o seguinte, mesmo esses nomes que o senhor citou, que foram homens muito usados por Deus nessa parte, alguém pode afirmar que qualquer indivíduo desses, por mais fortemente que tenha sido usado durante suas vidas, alguém pode afirmar que 100% das pessoas, em 100% das ocasiões e dos lugares em que essa pessoa orou, foi curada? A gente pode garantir que todas as vezes que a pessoa orou, em todos os lugares, 100% das pessoas foram curadas? Que nunca teve ninguém que recebeu uma oração daquela pessoa e não foi curada? Porque se ela fosse dona do dom, teria que ser assim, né? E a gente sabe que não é, né? Pelo menos nós não temos nenhum relato, nenhum registro disso, nenhum testemunho de pessoas que acompanharam a vida dessas pessoas e colocando a sua palavra em xeque, dizendo: todas as vezes que a pessoa orou, 100% das vezes todo mundo foi curado, né? Não temos. Então, eu acredito assim, é lógico que existem pessoas que são mais fortemente usadas por Deus em uma área do que outras. E isso se aplica a todos os dons. Pessoas são mais usadas em profecia, outra no ensino, outra em qualquer outro dom, né? Existe essa variedade, né? Mas isso não é garantia de que a pessoa é dona do dom e pode usar a hora que quiser. Olha só, gente, é a 102.9, a coisa tá aqui. E aí, você, o que você acha? Você acredita que alguém tenha o dom da cura? Pastor, mas se orar? Sim, o Tiago vai dizer, tem alguém doente? Chama o presbítero da igreja, ele vai orar
vai ungir com óleo, e é lógico que não é o óleo que cura, a oração da fé vai curar o doente. Então Deus pode curar por intermédio da vida de qualquer pessoa. Mas existe alguém específico que carrega esse dom? Olha, 11 9 50 50 50 90, temos algum áudio? Olha, vou soltar um áudio aqui e eu volto ao querido missionário Cipriano. Bom dia, pastor Calixto, paz do Senhor, tudo bem? A todos da mesa, paz do Senhor. Para ser rápido, eu tenho um amigo meu que sofreu um AVC há uns 40 dias. E tá um pouco de barulho porque eu tô no trânsito, eu sou motorista. E esse amigo meu foi no culto ontem de muleta. E Deus manifestou a sua graça, a sua glória e a sua bondade, e ele saiu sem muleta, saiu andando. Teve um AVC forte, eu tenho todos os vídeos aqui, se vocês quiserem eu mando para vocês. Deus abençoe. A questão aí é, Jesus cura mesmo, né? Isso aí ninguém, os debatedores aqui não questionam. O problema é se existe algo. Agora, Cipriano, quando o senhor me diz que foi usado lá para ratificar a palavra, como é que o senhor lidar com essas questões, mais ou menos, lá na África? Como é que o senhor lidar com essas questões em lugares onde o diabo tem enganado tantas pessoas com seus poderes miraculosos, né? E o evangelho chega e não há nenhuma demonstração de um Deus de poder. Bem, pastor, mais uma vez é importante frisar que o que está acontecendo em algumas regiões na África não foge daquilo que nós estamos abordando. Deus realiza sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo por instrumentalidade dos seus servos, e a igreja africana tem experienciado isso de forma gloriosa, extraordinária. Né? Extraordinária. O que nós queremos dizer é todos aqueles servos de Deus que têm experienciado estes sinais, estes prodígios ao longo do seu ministério, isso não os dá o direito de dizerem, de outorgarem para si mesmo o dom de cura. Não, de modo nenhum. Mais uma vez, não podemos tirar estes eventos da finalidade do dom de cura. Qual é a finalidade? E isso me leva a sair do contexto africano, que isso é muito claro e a igreja global está vendo o que está acontecendo na África. Dizer o seguinte, o mesmo se aplica ao contexto de Atos 3, que foi lido agora há pouco. A cura do paralítico não é um fim em si mesmo. Imagine Pedro chegando para aqueles judeus sem que este evento tivesse acontecido e ele simplesmente chegasse no templo e dissesse: este Jesus que vocês assassinaram, que vos matastes, que vos rejeitastes, é o Messias. O que aconteceria com Pedro? Ele seria ouvido? Certamente que não. Mas o que acontece? Deus, de acordo com a sua infinita sabedoria, leva Pedro exatamente no momento em que aquele paralítico estaria ali, de frente à porta do templo. E Pedro diz: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ok, paralítico andou, foi para o templo e tal. A conversa dali para diante não é a cura. A conversa dali para diante não é: vejam, ele agora está andando, agora está... Não, eu quero... Olha o que Paulo vai dizer, o que Pedro vai dizer no versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito? Aí ele começa uma digressão sobre o evangelho. O que este evento aponta? O evento da cura deste homem é apenas um meio para nos ajudar a jogar luz sobre a identidade do Senhor Jesus como o Messias, ora prometido desde os tempos antigos. Essa é a finalidade desses eventos. E é o mesmo que está acontecendo na África. É o mesmo que está acontecendo na África. E aquilo que está acontecendo, por exemplo, em outras igrejas é totalmente distinto.
da colocação bíblica desses eventos. Mais uma vez, os dons não são um fim em si mesmo. Mas Deus não dá o dom de cura para a gente estabelecer uma comunidade de fé saudável. Muito pelo contrário. Aqueles que foram curados em nossos cultos, amanhã eles vão morrer por outra enfermidade. É normal. Entendeu? Vão morrer por outra enfermidade. Então, o dom não, a cura não é o nosso objetivo. Mas esse paralítico também não morreu? Morreu, certamente. Então. Por outra finalidade. Por isso... Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor diz assim que hoje as igrejas, o senhor não acha que nós corremos num perigo de generalizar? Claro, claro. Aí eu dou a palavra para o senhor. Sim, a gente fala as igrejas, por um lado é por força de expressão. Sim, senhor. Mas por outro lado, nós não podemos negar que, dada a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência para a proliferação do erro é maior. Então, é comum nós olharmos vários ministérios que estão sendo edificados sobre o erro, sobre o engano. E atenção, e muitas destas curas que estão sendo realizadas nestas igrejas, não vou chamar igrejas, dentro desses círculos religiosos, sim. Vou usar esse termo, desses círculos religiosos, são até certo ponto o cumprimento de advertências da verdade das Escrituras. A Bíblia diz que a manifestação do anticristo seria exatamente com sinais, curas, prodígios. E Deus vai permitir que isso aconteça exatamente para quê? Para que aqueles que não deram ouvidos à verdade do Evangelho, para aqueles que permaneceram com os seus corações fechados para a luz do Evangelho, eles possam acumular para si as justificativas para a condenação eterna. Olha, agora apertou mesmo, pastor Paulo Henrique, porque de repente, rapaz, e aí? Os sinais que estão na verdade, o que hoje. acontece? De novo, vou bater nessa pergunta, porque aí agora eu vou começar a achar que é pessoal. Fiz a pergunta, mas ninguém responde. Não, calma aí, rapaz, que conversa é? Olha aí, pastor Ronei. Agora ele chutou a canela. Tem que chamar na audiência, se não chamar a audiência não vê, né? Vamos começar. Que coisa boa. Só é você olhar no rosto aqui dos debatedores que você vai ver a alegria deles da impessoalidade. Vamos lá, pessoal. O que acontece é o seguinte: tá claro, tá nítido que existe a questão de repousar sobre cada indivíduo, né? Mostramos os 70, mostramos os 12, mostramos Estevão, mostramos na história. Então, assim, tá, o que é o que você fala e o que a gente fala, tá um jogo de que falar e B, mas assim, eu vou tentar mais uma vez aqui, e se não der certo também, tá tudo bem. Jesus disse assim, em João capítulo de número 14, versículo 12, amém, amém, lego imin, hopisteuon is imita erga, hos ego poi, kakinos, poise kai misona, touton poisen hoti ego proston, patera porumi. Que é isso? Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que as que eu faço. Aquele. Você gosta, né, Cipriano? Você gosta, né? Esse pronome aqui tá dizendo qualquer um e qualquer dado da história sai dos apóstolos. Vocês estão bonitinhos achando que é só os 11? Sai dos apóstolos e estende a mensagem do evangelho que o Cipriano tá batendo na mesma tecla, dizendo o quê? A cura faz parte da comissão de Mateus 28 e de Marcos 15, 16. O ministério de Jesus tinha cura. O ministério de Pedro tinha cura. O ministério de Paulo tinha cura. O ministério da igreja tinha cura. Paulo está falando que a cura é para a igreja. Eu sou ou não sou a igreja? Ou eu tenho que falar assim, esse dom de 1 Coríntios 12 é para a igreja. Esse dom aqui não é para a igreja. Aí eu falo assim, eu vou falar de mim. Tá bom? Que eu não posso falar dos irmãos nesse contexto aqui. Eu estudei a vida inteira, continuo estudando. Estudei grego, estudei hebraico, estudei cultura judaica, estudei teologia. Igual cada um dos irmãos tem a formação aqui. Aí eu estudei, o senhor vai colocar eu num programa desse, ou na sala de aula, no SBL, outras faculdades e seminários que a gente dá aula. E aí eu vou chegar e falar assim pros irmãos, deu um branco aqui, eu não tenho mais esse dom. Irmão, pelo amor de Deus, vamos deixar não vou usar uma palavra pejorativa aqui, mas nós estamos fazendo um jogo de linha de cintura que não vale. Eu tenho também.
Mas eu também tenho o dom de cura, eu tenho o dom de cura. Deus já me usou para curar o cego, a coluna travada. Eu sou pentecostal clássico, eu acredito, Deus me deu. Mas não vai ser a hora que eu quero, é dele, o ensino também. Você vai numa festa de família, já teve cara que é assim, eu era assim no começo. Eu era chato, ninguém me suportava, eu continuo. Então tudo bem, não tem problema nenhum. Vou continuar sendo. Mas tem gente que senta em roda de família, pastor Calixto, não consegue trocar ideia com ninguém. Porque o cara quer evangelizar todo mundo em todo tempo e todo fora de tempo. Que conversa que não consegue falar, que não consegue ouvir alguém de uma fé diferente, que não consegue falar de família, só o assunto do cara, da pessoa, religião. E não é assim. Claro que eu não vou curar todo. O senhor citou o Paulo, né? O senhor citou também, por que Paulo não curou fulano, não curou ciclano? Então assim, irmãos, em tudo é Deus que tem a primazia. Em tudo, a vontade de Deus. Se Deus não quiser curar alguém, ele tem algum propósito na vontade dele. Deus é soberano, aí o senhor gosta, né? É a soberania de Deus. É o A.W. Pink entrando em ação, então, né? pastor, para eu entregar aqui dizendo o seguinte, irmão, tá na palavra, tá aqui, vamos falar o contrário então. Jesus falou, aquele então é só os 12? Não é mais o indivíduo? Olha só, deixa eu ver se tem algum áudio aí, porque nós estamos caminhando pro final para esse assunto aqui. O Cipriano já bateu ali na mesa, fez assim, ó, 5 horas. Tá? E tem assunto, ele não para. Tem assunto, mas olha, tem algum áudio aí? Deixa eu soltar, vamos ouvir. Paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno, a todos os irmãos aí da rádio. Eu sou o presbítero Wellington da Debras Madureira, aqui de Peró, Campo de Itu. Gostaria de falar para os irmãos que, como diz o texto, né, bate na utilidade a questão do dom. É mais ou menos assim: se eu oro por enfermos, esse dom virá sobre mim, do meu ponto de vista. Entendeu, irmãos? Então não é tipo assim, quando eu quero. Um exemplo, para que serventia teria eu ter um dom de cura se eu não oro por ninguém? Imagine só. Amém, Deus abençoe a todos. Estou na audiência aqui, gostando do debate. Olha aí, será que o que ele está dizendo é, o Cipriano, não será mais ou menos o que o pastor Gabriel, e aí eu vou passar para o pastor Rony, que a gente está indo para o final, vou lhe dar 3 minutos, 2 minutos, pastor. Não é o seguinte, quer dizer, a água sai da fonte. Para que a água passe pela torneira, ela tem que se permitir, eu estou agora usando aqui, como é que é? Um objeto inanimado, né? Que não tal. Ela não tem que permitir a água passar por ela, ou seja, se eu tenho, que eu não busco esse dom, que eu não gosto, porque Paulo diz, buscai com maior zelo os melhores dons. Por que eu devo buscar o dom do amor? Aí vocês vão falar, pastor, é porque esse... Mas existe algo sistemático que me prova esse deve continuar, esse não, querido pastor Rony? Eu creio que não. Eu creio que você tem que buscar, mas você vai ter que entender que você não é portador do dom. Não. Mas pastor, como é que eu vou buscar algo se eu já sei que Deus não vai me dar, que Deus não pode me dar? Eu vou usar a mesma analogia da torneira. Se a torneira estiver ligada no cano, ela pode falar que a água não passa por ela? Não pode. A água vai passar. Torneira aberta, a água vai passar. Ô, pastor Rony. Mas a água não pode falar que a natureza dela, a água pertence a ela. Ô, pastor não Rony. Pode. Pastor Rony, o senhor tá falando assim, né? Eu não posso falar que eu tenho o dom, mas Jesus não deu o dom. O 1 Coríntios capítulo 12 fala assim, e ele dá, distribui. Ele dá, ele não dá? Como que pra funciona? Mim é a igreja. O texto que o irmão leu é o dom à igreja, não ao irmão. Não, e eu tô acredito, falando assim, no texto que a gente leu 1 Coríntios, ele fraciona cada tipo de dom, certo ou não? Certo. Fé e tal, tudo ali bonitinho. Perfeito. E aí no final, no versículo 12, ele fala que a cada indivíduo distribui a cada um como lhe apraz. O texto, claramente, numa leitura simples, está falando que ele dá e distribui a cada indivíduo, mas o texto, a palavra individualmente não é a igreja. A igreja como corpo, como o pastor pastor fez uma ótima... Desculpa, mas no texto, gramaticalmente falando, individualmente não é a igreja. Pastor, lembra do contexto. O pastor Gabriel deixou muito claro que ele fez um trabalho perfeito naquele texto. Ele mostrou o quê? Que está sendo dito de corpo. Então ali o individual é no corpo. Mas como que pode ser individual e coletivo? Porque é corpo. O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, eu não vou igreja... interromper, mas desculpa, essa leitura que o senhor está fazendo não condiz com o texto. Para mim, e eu, inclusive, convido o senhor até a entrar no grego aí. Porque individualmente é indivíduo. Vamos fazer a análise da palavra? Olha, deixa só o pastor completar assim, pastor Rony. Então é isso. Eu não creio que seja, né? Ao contrário do pastor, eu não tenho o dom de línguas, né? De ler o grego tão fluente. Tá vendo? Mais um dom, línguas.
eu não possuo, mas assim... Esse aqui não é dom, não, é o grego mesmo. Eu falo em línguas, é outro dom. Análise Eu falo dom de línguas mesmo. A análise do texto é clara. Na minha percepção, é clara. Ali está se referindo ao corpo. Assim como o irmão falou, a igreja tem que buscar os dons. A igreja vai receber os dons, não individualmente. Não vai repousar sobre a pessoa, repousa sobre a igreja. Mas sobre individual, eu não consigo fazer esta leitura do texto, nem de Corinto, nem de qualquer outro texto, falando que está repousando sobre a pessoa após aquele ato apostólico, como o missionário disse, perfeitamente para demonstração do registro daquilo que Deus queria. Gente, olha só, é a 102.9, estamos chegando a mais um final, é 2 horas e olha, já foi. Queria ter mais tempo, mas infelizmente não temos. E eu vou aqui as considerações iniciais pedir aos queridos debatedores que observem isso, porque nosso horário já está mais do que estourado. Eu vou dar 1 minuto a cada debatedor para as suas considerações finais. Querido pastor Cipriano. Bom, mais uma vez para nós foi um motivo de grande alegria, pastor Calixto. Obrigado. Gratidão à rádio por esse momento fantástico, maravilhoso de instrução, de aprendizado. Minhas redes sociais, para quem quiser continuar a nossa conversa, no Instagram, Cipriano Cassassi, está ali e vamos dialogar. João 14:12, obras maiores farão, não se refere a qualquer coisa. A chave de interpretação desse texto é a justificativa, porque eu vou para o meu Pai. E o que aconteceu quando Jesus chegou lá? Ninguém vai fazer uma obra maior que a expiação que Jesus realizou. Mais uma vez, fala sobre o alcance da mensagem do Evangelho. Obrigado. Deus abençoe, querido pastor Cipriano, querido pastor Gabriel Porto, suas considerações finais. Eu agradeço por estar aqui com os irmãos e gostaria de brevemente falar, apenas mencionar os meus livros, pastor. Eu sou autor da coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes. Este é o volume 1, Entenda a Trindade, onde eu falo sobre todos os assuntos relacionados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à doutrina da Trindade. Inclusive o capítulo 18 desse livro, na seção do Espírito Santo, eu falo sobre os dons. Volume 2, Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo sobre antropologia bíblica, doutrina do ser humano, doutrina do pecado e doutrina da salvação. Volume 3, Manual Prático de Escatologia, onde eu falo tudo sobre profecias e fim dos tempos. Inclusive, acabei de retornar ali do Congresso Tempo de Esdras, que eu fui um dos participantes, né? Legal. Tive essa honra de ser o único preleitor não assembleiano lá. Todos os demais eram assembleianos ali, né? Falamos sobre escatologia também. E o volume 4... Anjos, Demônios e Igreja, onde eu falo sobre tanto os anjos caídos, são os demônios, os anjos santos e todos os assuntos relacionados à doutrina da igreja. Então você pode me procurar nas redes sociais, né? Gabriel de Oliveira Porto no Facebook, @PR Gabriel Porto no Instagram e PR Gabriel de Oliveira Porto no YouTube. Tá bom? Eu estou à disposição. Quem quiser conversar, tirar uma dúvida, saber sobre os livros, Deus abençoe a todos. Esse aqui ele trouxe de presente pro apresentador. Aleluia. Querido pastor Rony Castanha, suas considerações. Eu quero agradecer a todos os irmãos, ao pastor, mediador, a todos os que participaram. Agradecer também a Debrais por esse espaço que se abre, tão importante, né? Para nós termos uma diversidade de falas e poder debater. Quero agradecer aos irmãos, ouvintes e aqueles que também estão vendo e convidá-los a ir à nossa igreja. Eu sou pastor de uma igreja pequena ali na Saúde, na rua Oriçanga, 219, 2 ruas acima do metrô Praça da Árvore. Qual o nome da igreja, pastor? Igreja Presbiteriana da Saúde. Igreja Presbiteriana da Saúde. E eu quero convidá-lo para ir lá. Nós pregamos um cristianismo simples, sem muita rebustez, mas um cristianismo que aponta para Cristo Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Então eu convido os irmãos, minha rede social está aparecendo aí, mas eu convido os irmãos a visitar nossa igreja, bem como todos os pastores aqui presentes. Deus abençoe. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Querido pastor Paulo Henrique. Querido, só deixar o texto aqui ainda. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Em grego diz assim: Panta de tauta energi, tu ren kitu autupi nelma diaron, idia e casto catus. Essa expressão, né, é um adjetivo dativo feminino do singular, que em 1 Coríntios capítulo 12 vai significar individual, pessoal e privado. Portanto, 1 Coríntios capítulo 12 está falando sim, gramaticalmente falando, de indivíduo. Queria mandar um abraço para os pastores aí e para as igrejas, né,
ao nosso querido bispo Samuel Ferreira, que abre esse espaço para que nós possamos dialogar e a diversidade intelectual. Aos nossos alunos ali do curso de grego também, no dia 19, né? Nós estaremos no dia 20 de manhã, na Demissões, ali o Congresso dos Jovens. Um abraço também pro meu amigo pastor Maurício, na Adebras, ali na Vila Piauí. Domingo à noite estaremos ali glorificando a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Um prazer, nada pessoal, brincadeirinha pra chamar a atenção. Pastor Gabriel, galera, eu indico, hein? Compra o kit, a coleção, que você não vai perder, vai conhecer muito. Beijo no coração. Ele tá querendo ganhar o livro que não, aqui nós já tem, mano, já tá lá, já tá online, né? Esse aqui é seu. Olha só, gente, brincadeira aqui. Deus abençoe a todos vocês. Estamos chegando ao final de um debate. Vamos ver como é que ficou a enquete de hoje. Ainda existe dom de cura? Olha, 8% diz que não, mas 92% diz que sim. Conseguiram subir um pouquinho. A vocês um grande abraço, até amanhã com mais um debate na Mais FM. Acabamos de apresentar